Alô, 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 você. Muito bem, eu sou o professor Natanael. Um abraço para você, seu professor de História. E hoje nós vamos tratar de um assunto, um tema muito relevante, que aliás é um assunto crucial. É um assunto que ele é basilar, para que a gente possa entender, por exemplo, temas como a Primeira Guerra Mundial, até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a história ela é uma cadeia de acontecimentos, de eventos, fatos históricos que não ocorrem aleatoriamente, mas sim são fruto de um processo. E, obviamente, para você entender o século XX, tem coisas que você precisa recorrer ao século XIX, mesmo até séculos anteriores, como o século XVIII, de tal modo que um assunto, na maioria das vezes, ele está entrelaçado com o outro. Portanto, esse tema, o imperialismo e o neocolonialismo do século XIX e início do século XX, ele é primordial para você compreender determinados fatos que ocorrem posteriormente, repito, como a Primeira Guerra Mundial, assuntos como a pobreza na África, que não diz respeito somente à história, mas também se analisa muito na geografia, principalmente na questão da geopolítica e também na sociologia. Vem comigo, o assunto é interessante. Nesse slide eu vou mostrar para vocês uns mapas, charges, gráficos, tabelas e, claro, textos, tópicos relativos a esse assunto. Vamos fazer bastante leitura, não necessariamente de texto, né? Para que a gente possa entender um pouquinho desse assunto. Eu começo com a charge. Nessa charge, o que é que nós vemos? Uma espécie de um polvo, né? A cabeça é de um inglês, tem até a cartola típica da elite inglesa, como também a própria plaquinha, a própria menção England, simbolizando aí o nome da Inglaterra e os seus tentáculos sendo lançados aí por diferentes regiões. A qualidade da imagem ela não é essas coisas, mas dá para a gente ver algumas assim, ou ler, né, os nomes de algumas com bastante clareza, como por exemplo Malta, Egito, Canadá, Índia, dentre outras regiões. Nova Zelândia, dá para ver bem, e assim por diante. Bom, mas a questão é, o que essa charge denuncia, ou o que essa charge quer dizer, fazendo uma leitura de imagens, o que ela significa? Para entender isso direitinho, eu chamo a atenção de você para um ditado que existia na época, estamos falando do século XIX, né? Auge do imperialismo, dizia assim: o sol nunca se põe sobre o Império Inglês. Olha só, o sol nunca se põe sobre o Império Inglês. Significa dizer que em algum momento do dia o sol estará brilhando em uma parte do território inglês, que se estendeu, como mostra essa charge, por diferentes partes do mundo, praticamente todos os continentes. Então a Inglaterra se tornou a maior potência. A Inglaterra era no século XIX o que hoje é os Estados Unidos, está chegando aí a China, né? Então fazendo essa comparação com o mundo de hoje, a Inglaterra ocupava esse papel no século XIX. Potência militar, potência econômica, potência político-administrativa, não é? Potência, enfim, comercial, cultural, não é? Exportando o seu modelo aí à força para diferentes regiões do mundo e diferentes continentes. Por isso os tentáculos estão estendidos aí em diferentes partes do mundo. Em alguma parte do mundo é dia, por exemplo, quando na Austrália é noite, mas do outro lado do planeta você tem a própria Europa, você tem áreas na América em que é dia. Então, obviamente, o sol nunca se põe sobre o território inglês. Daí o significado dessa menção. Certo? Muito claro? É preciso a gente entender que precisamos ler textos e compreendê-los e entendê-los e extrair deles o significado, a mensagem, o conceito.
mas nós também precisamos ler tabelas, precisamos saber interpretá-las, assim como os gráficos, assim como as imagens, assim como as charges e assim por diante. Tirinhas, tudo isso no que diz respeito ao estudo da história e até mesmo das linguagens é de suma importância para o estudante. Bom, pessoal, eu queria voltar aqui um pouquinho exatamente para o título, onde eu quero fazer uma abordagem ainda que eu havia esquecido. Acabei avançando, mas deixa eu recuar aqui, porque diz assim o título, ó, eu coloquei dessa forma: Imperialismo e neocolonialismo do século XIX e início do século XX. Por que eu estou colocando do século XIX e início do século XX? Porque o imperialismo em si, não o neocolonialismo, mas o imperialismo em si, ele não é coisa do século XIX, tá? Não é coisa do século XX. O imperialismo em si, na sua gênese, ele surge com os grandes impérios da antiguidade. Então, os persas eram imperialistas, né? O que dizer dos romanos, que formaram um império gigantesco e expandiram seu império de forma também no plano da força militar, né, e assim por diante. Então, o imperialismo é coisa antiga, mas o imperialismo que nós estamos estudando agora não é esse imperialismo lá, né, dos primórdios, séculos antes de Cristo, ou no início da era cristã. Não, nós estamos estudando especificamente o que ocorreu nesse espaço de tempo que nós delimitamos aí, o século XIX e o início do século XX, para diferenciar de um imperialismo mais antigo, que porventura alguém possa imaginar que surgiu no século XIX. Não, a gente não faz essa confusão e deixa aí estabelecido também o lapso temporal que nós queremos destacar, tá? Passando pela charge, agora a gente segue a um conceito. Ao mesmo tempo em que apresentamos também a introdução do tema, já que agora, ou até agora, falamos assim de uma forma mais superficial. Então tá aqui. O que foi o imperialismo e neocolonialismo? Novo colonialismo. Porque o colonialismo, propriamente dito, ele é ali dos séculos XVI, XVII, XVIII, por ocasião da chegada dos europeus. A gente vê uma tabelinha daqui a pouco que eu preparei para vocês. Mas vamos lá, degrau por degrau, né? Parte por parte. Foi um processo de exploração econômica e dominação política estabelecido pelas potências capitalistas emergentes ao longo do século XIX e também nas primeiras décadas do século XX, que culmina, né, que atinge o seu auge com a partilha da África e da Ásia entre essas potências capitalistas emergentes. Mormente, quer dizer, principalmente Inglaterra, França, posteriormente Estados Unidos, Japão entra no bolo e outros países europeus que também vão embarcar nessa. É o caso da Alemanha, é o caso da Itália, também da Bélgica. Aí, continuando o nosso pequeno texto, diz assim, menciona até uma que eu não citei, né? No finalzinho, na penúltima linha, que é a Rússia. A partir da década de 70 do século XIX, Rússia e Japão vão ingressar nessa corrida imperialista. O objetivo, pessoal, grosso modo, era se apoderar de territórios na Ásia, na África, na Oceania, que fossem ricos em matéria-prima, que fossem ricos em recursos naturais, recursos minerais de preferência, que houvesse uma mão de obra barata a ser explorada ali e que também servisse de mercado consumidor para os produtos europeus e mercado, como já falei, né, que também queria absorver o excedente populacional. Ok? Então, dessa forma, a gente entende bem quais eram os objetivos, né, dessas potências capitalistas emergentes. Beleza? Vamos seguir adiante aqui para vermos outros aspectos. Quem era esse camarada? Bom, pessoal, esse camarada, o Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, ele foi o líder da Revolução Russa, um dos eventos chave do século XX,
E ele estudou, escreveu, né? Foi não só um revolucionário prático, como também um teórico bastante relevante, né? Importante. E ele é o primeiro pensador a falar sobre o imperialismo do século XIX, a teorizar, a escrever sobre o imperialismo do século XIX e do começo do século XX, que é o mundo em que ele está ali inserido. Eu peço a licença de vocês para fazer uma pequena leitura e vocês acompanharem comigo essa linha de raciocínio. No finalzinho da terceira linha diz assim: mas foi Lenin quem pela primeira vez chamou a atenção para a ameaça que a nova fase do imperialismo significava para a humanidade, o que exigia uma estratégia revolucionária. Em seu livro O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que ele publicou em 1917, o ano da Revolução Russa. Okay? Então, esse é o primeiro cara que vai alertar, né, os pensadores, de um modo geral, para a questão do imperialismo, para a questão da exploração e expoliação, que África, Ásia e Oceania estavam há décadas sendo roubadas, né, pelos europeus, que só se enriqueciam, se armavam, né, se engrandeciam em função de dessas décadas, explorando essas regiões, os recursos naturais dessas regiões. Bom, o primeiro-ministro da França, lá pelos idos de 1860, o Jules Ferry, ele diz assim: o imperialismo é fruto da industrialização. É aquilo que dizíamos. Deixa eu explicar para vocês, a gente tem uma linha de raciocínio assim bem retilínea. Preste atenção, olha só. Quanto mais um país se industrializava, ele não quer estagnar, muito menos retroagir. Quer crescer cada vez mais. Se você produz 100 por semana, daqui a um ano você não quer estar produzindo 100. Muito menos 90. Você quer estar produzindo 1000. E se você produz 1000, daqui a um ano você não quer estar produzindo os mesmos 1000. Muito menos 800, 900. Você quer estar produzindo 10.000. É essa a lógica do capitalismo. E, obviamente, para você continuar produzindo, é por isso que o Jules Ferry fala: o imperialismo é filho da industrialização. Então, para você continuar mantendo esse crescimento, você precisa de matéria-prima, você precisa de quem consuma, você vai produzir para quem, né? Já está saturado, já está todo mundo abastecido ali, já não tem mais para onde escoar os produtos. Você precisa de quem consuma, ou seja, o que a gente chama de mercado consumidor. Você precisa de mão de obra barata para aumentar a tua margem de lucro. Então são N fatores que vão contribuir para esse crescimento industrial. E o imperialismo surgiu como essa solução. Uma solução para tudo. Você resolve todos os problemas, porque você tem áreas conquistando, né? Invadindo, tomando ou se apossando desses territórios na África, na Ásia e na Oceania. Você tem o mercado consumidor de matéria-prima. Você tem as áreas consumidoras. Você tem para onde escoar os indesejáveis, pobres, mendigos, né? Gente ali considerada indesejável. Você tem a mão de obra barata, né, a ser explorada naquela região. Ou seja, resolve-se todos os problemas da Europa, dos Estados Unidos naquele momento. Por isso que faz todo sentido a frase do Jules Ferry: o imperialismo é filho da industrialização. E aí continua: nos países ricos, onde o capital abunda e se acumula rápido, onde a indústria se expande de modo constante, onde a agricultura, inclusive, deve mecanizar-se para sobreviver, as exportações constituem um fator essencial para a prosperidade pública e as oportunidades para o capital e a demanda de mão de obra refletem a magnitude do mercado externo. E faz todo sentido a explicação desse ministro francês dentro dessa ótica, dessa explicação que acabei de dar. Como disse, o imperialismo é filho da industrialização. Tranquilo? Eu falava do colonialismo do século XVI e dizia que o que vivemos no século XIX e início do século XX era um neocolonialismo, novo colonialismo.
né? Então, preparamos a tabela para fazer essa diferenciação, ao mesmo tempo em que traçamos essa analogia entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo que estamos estudando agora no século XIX. Eis as diferenças, né? O alvo é outro. Lá era a América. Cá, no século XIX, que estamos estudando, é África, Ásia e Oceania. E até vira América também, se você pensar que os Estados Unidos vão eleger também como foco ali o Caribe, né? Mas enfim, em termos de potências industrializadas da Europa, o alvo realmente vira outro: África, Ásia e Oceania. Os objetivos praticamente os mesmos, tá? Você pode dar uma olhadinha aí. Matéria-prima, aquilo que eu já disse, né? A mão de obra a ser explorada, o mercado consumidor e por aí vai. Agora, no caso de quem estava bancando essa expansão, aí muda, porque lá no século XVI era uma burguesia comercial e no século XIX é uma burguesia industrial, conforme tudo que já falei desse crescimento da indústria, né? Das fábricas, né? Da unidade fabril. A justificativa, ela era muito calcada no século XVI na expansão da fé católica. No século XIX tinha essa questão religiosa também, mas principalmente foi criado o mito da missão civilizadora e do fardo do homem branco. Eu vou explicar melhor essa questão numa lâmina que preparei mais para frente. Gente, olha, analisando esse quadro, esses dados, nós precisamos fazer também comparações com números e estatísticas para discernirmos, para compreendermos os porquês das coisas, né? Em 1500, a Europa tinha 70 milhões de habitantes, como nós podemos visualizar aqui nesses dados aqui lançados. No século XIX, já tinha pulado para 190 milhões. E em menos de 100 anos, na virada do século XIX para o século XX, já tinha pipocado para 423 milhões. Olhe só o aumento populacional gigantesco. Não tinha na Europa mais saída para desse tanto de gente. Nem para alimentação, nem para, de acordo com as técnicas de produção de alimento da época, né? Hoje não, porque tudo industrializado de uma forma muito robotizada, se produz em larga escala. E a questão também de emprego, a manutenção dessas pessoas realmente era complicado. E aí o imperialismo surgia como varinha de condão, né? Para você resolver um toque de mágica todos esses problemas. Porque esse excedente populacional aí, que causa distúrbio, que faz greve, que faz manifestação, que passa fome, briga por acesso à terra, às condições, à vida. Você pega essa gente e manda para Nova Zelândia, manda para Austrália, manda para África, manda para não sei mais aonde, né? É isso que nós nos referimos a escoamento do excedente populacional. Em termos mundiais, temos também uma mudança muito grande, ó, de 900 milhões para 1,6 bilhão na virada do século XIX para o século XX. Na virada do século XX para o XXI, pior ainda, né? De 1,6 bilhão para 6 bilhões e hoje já estamos aí, na virada do século XX para o XXI, hoje a gente já está quase que na casa dos 7 bilhões aí. Tá legal? Bronca, né? É verdade. Bom, curiosidades, ó, em 1914, ainda nessa temática das estatísticas, né, para a gente entender um pouquinho das razões dos países europeus a se enveredar por esse lado da conquista do imperialismo, né? Em 1914, 60% das terras e 65% da população do mundo dependiam ou pertenciam, política, economicamente falando, a algum país europeu. Olha o domínio da Europa no planeta, no mundo, né? Sobre os outros países, em todos os continentes. Suas potências tinham anexado 90% da África, que é um continente gigantesco, e 99% da Oceania, além de 56%, portanto, mais da metade da Ásia. Olha só, pessoal, a Europa dominava o mundo, né? Tanto no plano político, quanto no plano militar,
quanto no plano econômico. E qual das potências europeias era a mais significativa nesse contexto? A Inglaterra. E eu falei isso para vocês alguns minutos atrás. Algumas menções do grande Gilberto Cotrim, historiador brasileiro, sobre o imperialismo. Ele fala, e aí ajuda a gente a refletir, como vender a produção cada vez maior e realizar novos investimentos assim gerados? Se a concorrência entre as grandes potências capitalistas fazia com que seus governos adotassem barreiras protecionistas para seus mercados internos, a fim de dificultar a invasão de produtos vindos de países concorrentes. O que é que Cotrim está querendo dizer com isso? Simples. Então é o seguinte, lá na Europa você tinha produzindo diferentes produtos, mas às vezes os mesmos, como no caso dos tecidos, gêneros de consumo duráveis, não duráveis, enfim, você tinha a Alemanha, vamos pegar duas rivais aqui bem impactantes, Alemanha e Inglaterra. O que vai acontecer? Os alemães não podiam vender no mercado inglês, no território inglês, porque os ingleses promoviam barreiras alfandegárias, tarifas, impostos sobre os produtos que vinham de fora para torná-los muito mais caros, a fim de que eles não fossem vendidos lá pelo preço elevado. E ao contrário, saísse o produto inglês que não pagava esses impostos e, consequentemente, eram negociados por preços melhores. Da mesma forma, a Alemanha se protegia também com tais impostos, com tais barreiras alfandegárias, com esses tributos, né, que incidiam sobre o tecido inglês. Então, o tecido inglês não era negociado em território alemão, vice-versa. E aí vai vender para onde? Porque o mercado interno já está saturado. Daí a ideia de se conquistar novos territórios em novos continentes, em outras áreas a serem exploradas nesse sentido, tanto do ponto de vista, repito, do escoamento do excedente populacional, quanto da existência de um mercado consumidor ativo, quanto de áreas fornecedoras de matéria-prima e áreas fornecedoras de mão de obra barata, quando não escrava, né? De preferência. E aqui a resposta, ó. Repartição, né? Divisão, partilha da Ásia, da África, da Oceania, para o atendimento de todos esses interesses. Aí ficou bom demais, né? Para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Ásia, ou para a Itália, para os Estados Unidos posteriormente, e por aí vai, né? Japão, como já vimos, Rússia, Bélgica e assim por diante. Fatores que contribuíram para o imperialismo. Vamos analisar aqui alguns de cunho político, econômico, social, tecnológico, né? Diferentes fatores que vão contribuir. Então analisemos aqui o primeiro desses tópicos, que é os fatores políticos. Ser uma nação imperialista gerava bastante prestígio internacional. Só tinha vez e voz na comunidade internacional, nas reuniões de cúpula entre as nações, uma nação, um país que fosse imperialista, no sentido de que tinha posses, territórios, áreas de influência e assim por diante. Então, o primeiro ponto é essa questão do prestígio. E colocamos aqui, ó, nacionalismos e rivalidades entre as potências colonialistas, geradas também pela Conferência de Berlim. Na Conferência de Berlim, que a gente vai falar mais adiante, mas eu adianto, as potências europeias elas se reuniram na capital alemã e literalmente dividiram entre si as áreas que já estavam ocupando na África. Ocorre que nem todas as nações participantes ali se viram satisfeitas, outras se viram excluídas, não é? E isso gera ali uma espécie de um embrião que vai dar início a discórdias, a desavenças, que não serão devidamente resolvidas no plano diplomático, da negociação, da conversa, e sim descambam para uma guerra de proporções, até aquele momento, nunca antes vista. Nesse caso, estou me referindo à Primeira Guerra Mundial. Fatores tecnológicos, nós temos aqui o avanço nos transportes, nas telecomunicações, as ferrovias, o telégrafo, tudo isso sendo criado, aperfeiçoado e formado dentro desse espaço de tempo, as últimas décadas do século XIX.
Quais mais fatores, quais outros tipos de fatores contribuíram também para esse avanço imperialista? Já vimos os fatores tecnológicos e políticos e citamos agora os culturais, econômicos e demográficos. Os econômicos. Expansão dos mercados em escala mundial, a gente inclusive já falou sobre isso, busca de matéria-prima, necessidades de novos mercados consumidores, conforme explanamos para vocês minutos atrás, aí com bastante riqueza de detalhes, né? Os fatores culturais, ó, o eurocentrismo, o europocentrismo, essa ideia de que a cultura europeia é a melhor, é a maior, é a mais evoluída. Então, é a ideia da tal missão civilizadora. A cultura do africano não presta. Ela é retrógrada e selvagem. A minha, que sou europeu, é a boa. Essa que é a avançada, a que serve, a melhor e a mais bem evoluída. Então a sua, ela pode ser destruída. Porque é retrógrada, é antiga, é selvagem. E a minha é a que vai predominar no mundo porque é a mais evoluída, como eu disse, é a que presta. Essa ideia eurocêntrica de que a Europa é o centro do mundo, é o umbigo do mundo, né? A cultura europeia como um todo é a melhor, é a mais evoluída, ela gerava esse sentimento de dominância natural, tá? Ou de predominância natural, onde todas as outras culturas de outros povos, de outros continentes, eram vistos como menores e como inferiores. E dentro dessa perspectiva, a dominação se faz de forma bastante natural e legítima dentro dessa perspectiva, né? O que mais nós temos aqui? Os fatores demográficos, que a gente já mencionou. Questão da explosão demográfica que mostramos lá atrás, o aumento populacional gigantesco que a gente mostrou lá atrás em números, em dados, e consequentemente uma massa de desempregados, de revoltosos que não tinham acesso à terra, que não tinham acesso a emprego, muita gente, que vai ser esse excedente populacional deslocado para essas áreas periféricas, essas áreas dominadas na Ásia, na África e também na Oceania. Bom, pessoal, eu vou fazer um corte no vídeo. Essa é a parte 1 do imperialismo. A parte 2 a gente vê num outro vídeo que eu vou montar, que vou gravar para vocês, uma outra aula. E valeu, vamos esperar a parte 2 para a gente entender melhor os meandros aí da dominação imperialista que os países centrais do capitalismo fizeram com relação à África, Ásia e Oceania. Abraço, valeu!